Bom dia, para você que está do outro lado da telinha, vamos para mais um devocional do dia, amém? Eu quero falar com você hoje sobre tristeza, algo que tem afligido a humanidade, algo que tem colocado muitos na cama, né? É um tipo de enfermidade que os médicos têm diagnosticado como depressão, como síndrome do pânico. E eu quero falar com você sobre essa enfermidade que tem atacado a humanidade. E talvez você tenha sido vítima dessa situação, né? Talvez você tenha perecido com essa situação. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 14, no versículo 34, ele também sentiu essa tristeza. Ele sentiu essa agonia. Jesus ele estava ali, né, com seus discípulos, e quando ele convidou alguns discípulos para vigiar com ele, ele se afastou um pouco mais, diz a palavra de Deus, né, porque ele declara que a alma dele estava triste e era uma tristeza de morte. Então talvez você esteja assim, passando por uma tristeza na tua alma e você não sabe o que está acontecendo. E eu quero falar com você sobre essa tristeza. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 7 anos atrás, 8 anos mais ou menos, o Senhor permitiu que eu passasse por 7 meses de depressão profunda. Depressão profunda. Eu tive uma depressão que eu levantava chorando, eu deitava chorando, eu comia com as lágrimas descendo no prato. Era uma tristeza profunda. Então eu posso falar sobre isso com você porque eu passei por isso. Eu sei o que é. A depressão, ela é um sentimento. E esse sentimento, ele vai gerando pensamentos na nossa mente, no qual nós começamos a alimentar algumas coisas ruins. E o que acontece? Quando a gente começa a alimentar essas coisas ruins, a gente começa a achar que vai acontecer alguma coisa. A gente começa a ter a certeza que vai acontecer alguma coisa. Tem vários tipos de depressão. Tem a depressão que é o sentimento de perda, tem a depressão que você acha que você vai morrer, né? E tem outros tipos de depressão por alguém que já perdeu um ente querido também. A pessoa pega aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia. E é isso que acontece. E muitas vezes a pessoa não consegue comunicar com alguém e contar o que está acontecendo. A pessoa tem medo de falar sobre o assunto. E eu quero dizer para você, não tenha medo de falar sobre o assunto de depressão. Não tenha medo de comunicar com as pessoas o que você está passando. Mas eu quero falar, comunique com alguém que vai realmente lutar por você. Comunique com alguém que tem uma base espiritual, alguém que possa orar com você, um pastor, uma pastora, um presbítero, um evangelista, alguém que tenha autonomia de falar com o Senhor e de te ajudar espiritualmente, porque a depressão ela é uma enfermidade da alma. Uma enfermidade que os médicos, a medicina, eles não conseguem achar uma medicação que resolva totalmente. Então a pessoa ela vai tomando a medicação e na medida que vai tomando a medicação, se você prestar atenção, olha nos efeitos colaterais. Você que toma uma medicação de depressão, olha nos efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais da depressão é a depressão, da medicação de depressão, é a depressão. Então, o que acontece? A pessoa começa a tomar aquela medicação, ao invés de melhorar, causa mais depressão. E conforme causa mais depressão, vai no médico e fala, olha, doutor, não está resolvendo. O médico vai lá e te aplica uma dose maior. E na medida que você vai tomando aquela dose maior, é onde as pessoas começam a ter o tal chamado síndrome do pânico. E esse síndrome do pânico, a pessoa ela já começa a não ter de vontade de viver, tudo ela tem medo, ela não tem medo de escuro, ela tem a fobia, ela tem várias situações destrutivas. Ela começa a viver várias situações destrutivas. Então eu quero dizer, olha, você pode se livrar disso. Eu tive uma depressão por 7 meses, mas eu me livrei, porque eu coloquei a minha fé, a minha esperança e a minha confiança no Senhor Jesus. Eu não tomei medicação, mas a partir do momento que eu me abri, que eu cheguei no meu esposo, que eu falei pro meu esposo, olha, eu vou morrer. E meu esposo sempre perguntava para mim, o que você tem?
O que está acontecendo com você? Eu preciso que você se abra comigo. E eu falava sempre, eu não sei, porque eu não queria falar a realidade. Eu não queria falar o que realmente estava se passando comigo. E naquele momento que eu resolvi abrir, que eu resolvi falar, parece que saiu um peso de mim, saiu um peso das minhas costas, da minha vida. E ali Deus começou a trabalhar. Porque o meu esposo, ele começou a orar comigo, ele começou a repreender aquele sentimento. Se você não está aguentando, se você não tem condições, né, de sair dessa situação sozinho, busque uma autoridade espiritual, busque um pastor da tua confiança, busque alguém da tua confiança que pode orar com você, que te dê um apoio espiritual, porque isso é uma enfermidade que está assolando muitos. Muitos têm escolhido tirar a vida, mas eu quero dizer, Deus é o Deus da vida. Ele não é Deus da morte. Ele não quer que você tire a tua vida por causa de uma enfermidade. Você pode preencher isso com a presença de Deus na tua vida. Você pode preencher isso com o Senhor Jesus. Você pode preencher isso com o Espírito Santo. Creia que Deus, ele pode mudar o quadro da tua história. Creia que ele pode mudar a tua situação. Você não precisa ficar em cima de uma cama, sofrendo, perecendo. Você pode se abrir com alguém. Você pode falar para alguém. Você falando para alguém o que você está passando, você se abrindo, as coisas não vão piorar. Elas vão melhorar quando você escolher falar com alguém que realmente vai se importar com a sua situação. Então a depressão, ela é possível a cura, mas quando você se aplica no espiritual. Porque muitas vezes as pessoas, elas trabalham, elas lutam a vida toda para que o material esteja tudo ok, né? Que a vida profissional, a vida material, a vida financeira, que esteja tudo top. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que o espiritual também precisa ser tratado. Uma coisa não caminha longe da outra. Então, a depressão, ela vem por quê? Porque muitas vezes a pessoa cuida da vida material, mas não cuida da vida espiritual. Então nós não podemos cuidar mais da vida material e deixar a nossa vida espiritual de lado. Né? Nós não podemos cuidar só da vida espiritual também e deixar a nossa material. Tudo caminha em um conjunto, em uma engrenagem. Então, o que eu digo para você é assim, o Senhor Jesus, ele cura. Aqui está dizendo aqui, olha, no versículo 34 de Marcos, capítulo 14. A minha alma está profundamente triste até a morte. Esse sentimento de tristeza que Jesus teve, ele está dizendo assim, ó, está triste, profundamente triste até a morte. É uma tristeza que naquele momento ele estava sentindo. E a Bíblia diz que tudo isso ele sentiu, né, por nós, pelos nossos pecados. Jesus, ele abraçou tudo isso para ele, para que ele passasse por nós. Então, eu quero dizer para você, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode pedir socorro. Quebra esse tabu. Para de achar que você vai vencer sem pedir ajuda para alguém. Você precisa de ajuda. É tempo de você buscar ajuda. Eu me coloco à disposição. Você pode entrar em contato comigo. Você pode me adicionar no Facebook, você pode me chamar, que eu estarei pronta a te ouvir, pronta a me comunicar com você, porque é possível você se livrar dessa tristeza, é possível você se livrar dessa depressão. Você está falando com uma pessoa que Deus permitiu que tivesse 7 meses de depressão profunda, e que fosse curada sem sequer uma medicação apenas. O único remédio que eu precisei foi abrir, confiar em alguém e orar. Isso que eu precisei. Essa foi a minha cura. Então, para você também não vai ser diferente. A partir do momento que você resolver se abrir com alguém, que você resolver falar com alguém, o que está se passando, quais são os pensamentos que têm vindo ao teu coração, quais são as atitudes, as intenções. Olha, tirar a tua vida não é o melhor caminho. Você acabar com a tua vida não é o melhor caminho, porque Deus, ele não tem prazer na morte. Ele tem o prazer na vida. E a partir do momento, né, que você começa a alimentar esse sentimento de querer tirar a vida, que você perde o prazer, a depressão faz você perder o prazer de viver. E a partir do momento que você
para de querer viver, que você perde o prazer da vida, né? O Senhor, ele não se agrada, porque ele deu o sopro de vida na tua narina. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. E a palavra de Deus diz que ele é o Deus que dá a vida e é o Deus que tira. E a partir do momento que você decide tirar a tua vida antes da hora, o Senhor, ele não se agrada. E eu estou dizendo para você, é possível você se livrar disso. Basta você querer. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar, de se abrir. Eu não tinha. Eu fiquei 7 meses degustando, sabe, tentando engolir aquela situação e eu não sabia como me livrar. Eu tinha certeza e a convicção de que eu ia morrer, que eu ia deixar meus filhos, que eu ia deixar meu esposo, que eu ia deixar minha família, né? E eu resolvi falar. O que mais oprime uma pessoa com depressão, com síndrome do pânico, é o silêncio. E eu quero falar, diga o que você está sentindo. Fale, procure alguém que realmente vai te ajudar. Não procura crítico, não. Sabe por quê? O crítico, ele também precisa de ajuda. Mas procure alguém que vai entender o seu problema. Procure alguém que vai compreender o que você está falando, que vai acreditar que realmente você tem esse sentimento, que você precisa se livrar dele. E você vai ver que Deus, ele vai te dar a vitória. Busque alguém para orar com você. É possível você sair dessa vida. Deus, ele não chamou ninguém para viver num mundo de agonia, de tristeza, de solidão, de angústia. Deus te chamou para você viver a vida e viver ela com abundância. Então, nesta manhã, nesse devocional da manhã, eu te convido, levanta da tua cama em nome do Senhor Jesus. Busque alguém para você conversar sobre essa depressão, sobre esse síndrome do pânico. Abra aquilo que você está sentindo e você vai ser totalmente curado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu já profetizo uma palavra de vitória sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor sobre esta enfermidade que está assolando a tua alma, sobre esta enfermidade que está trazendo tristeza profunda sobre você, que está trazendo depressão, síndrome do pânico. Eu profetizo sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus eu declaro isso sobre a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu sou a pastora Maria Paiva, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos levantar desta cama. Amém?